E aí galera do içamento de carga, tudo bem com vocês? Aproveitando que a gente está no 6º encontro técnico de içamento de cargas de Serra Sul, vamos falar um pouquinho sobre XCMG, sobre contrato, sobre movimentação de cargas, com ninguém menos que o cara aqui da operação do contrato XCMG em Serra Sul, Rodrigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter nos feito esse convite, né, aqui para vir conhecer esse contrato da XCMG aqui com Serra Sul. Está completando um ano, né? E para começar, né, o Thiago está aqui do meu lado, obrigado, Thiago, mais uma vez. E para começar, Rodrigo, eu gostaria de saber um pouquinho da tua história com içamento de cargas, com movimentação e como você chegou aqui na XCMG. Boa noite pessoal, boa noite Ricardo, boa noite Thiago. É muito bom estar aqui com vocês. A gente, depois de um dia bem puxado, intenso, com tudo, choveu, coisa no verão que não é comum, falta energia, mas se não for assim, não é legal. Eu tenho que mostrar mesmo a diversidade da nossa localidade. Pessoal, eu fico muito feliz por estar participando desse 6º encontro técnico de içamento de carga. Isso é muito bom, enriquecedor. A gente viu hoje nas palestras. Foi muito bom para a turma que participou, para a gente que estava presente, a roda de bate-papo com os fornecedores, a gente estava lá sentado, foi muito legal poder tirar as dúvidas do pessoal, as perguntas sobre o contrato, quem estava atuando dentro do S11D, das nossas movimentações de carga. E como é bom a gente falar de uma coisa que a gente tem propriedade, a gente está realizando as movimentações de carga no site do cliente, então isso é muito bom. E falando um pouquinho sobre mim, eu sou Rodrigo de Jesus, conhecido no içamento de carga, tenho mais de 10 anos de atuação no mercado. Trabalhei em Carajás, trabalhei tomando conta de todo o Pará, já tive trabalhos desde Itaituba para Belém, por aqui, acompanhando o içamento de carga. Já fui gestor de contrato da outra empresa nessa mesma localidade no S11D, então já conhecia muito bem o cenário do S11D. E das necessidades e das dores do meu cliente. Então, quando a gente chegou nesse contrato, foi um desafio, porque a gente veio para realmente inovar o mercado, trazer o que há de bom no içamento de carga, com equipamentos bons, de ponta, tecnologia, com bastante tecnologia embarcada, como vocês puderam ver, os nossos equipamentos novos, temos até joystick para fazer movimentação remota do nosso Dash 500, blindagem 250 conta com o mesmo benefício. Então a gente veio realmente para inovar o mercado de içamento de carga, tanto pela qualidade dos nossos equipamentos e pelo nosso atendimento. E hoje a XCMG está celebrando aqui um ano de contrato, né? Dentro do complexo do S11D. Conta pra gente aí, Rodrigo, como foi aí esse primeiro ano aí de contrato, qual foi o desafio da XCMG perante as operações, como você já é um cara que já conhece qual que é o que mais o cliente pede aqui dentro aqui, como que foi durante esse ano seu de contrato? E Thiago, foi um desafio, nós já estamos, na verdade tem mais de um ano de contrato, já temos um ano e alguns meses, então a gente deixou para comemorar esse um ano nesse evento, porque seria um evento a nível nacional, onde estariam todos os nossos parceiros de içamento de carga, então a gente quis comemorar junto. E como você viu, a grandiosidade da festa foi muito bonita, apesar de ter faltado energia, mas foi muito legal, a gente se divertiu, foi muito bom o momento. E os desafios que a gente tem é com toda outra empresa de içamento de carga. A gente sabe que a mão de obra especializada na região é muito carente, então o primeiro desafio foi profissionalizar, capacitar e para eles conhecerem o nosso equipamento. Mas a gente, como fabricante, não tivemos dificuldade. Por quê? Nós somos o fabricante do equipamento, nós temos mão de obra especializada, os próprios chineses especialistas no equipamento vêm fazer entrega técnica e o nosso instrutor de treinamento é muito bom e ele acompanhou e uma parte da operação acompanhou. Então, toda a dificuldade que existia em conhecer, em saber operar, em saber configurar o equipamento foram tiradas. E realmente, para a gente fechar esse quadro, foi um desafio. No início, a gente teve, para captar a mão de obra, foi muito complicado. A gente abriu vagas
anunciou nos meios de comunicação da cidade, conseguimos fechar a quantidade de mão de obra necessária para o contrato. Era um contrato desafiador, foram mais de 250 contratações de início, nós chegamos a um pico de quase 280 colaboradores na área, então a gente teve muitas dificuldades voltadas para isso, mão de obra qualificada para poder operar os equipamentos. E não só equipamentos, né, Rodrigo? Eu sei que vocês atuam aqui em toda a solução, né? Desde o plano de rigging, o plano de içamento, a mão de obra, os acessórios, toda a conferência, inspeção, desenvolve toda a solução desde o início, né? E dentro desse contrato, desse tempo de mais de um ano aí que vocês estão aqui, qual foi a área, o setor que mais deu assim, mais deu orgulho, né, nesse um ano de contrato, e quais são assim, os teus colaboradores, alguém que tu possa citar aqui pra gente, alguém que fez e honrou a camisa nesse mais de um ano aí? Não é puxando a brasa para a sardinha, porque é um encontro técnico, mas o meu time de técnico de rigging é tirar o chapéu. O meu pessoal, quando chegou, a gente teve um desafio muito grande, que quando a gente foi fazer a troca do rolo Raven, quando chegou nosso equipamento, todo mundo falava, não faz pelas configurações, não faz. E o nosso time técnico falou, faz, o operador faz. Pode trazer o equipamento que faz. E cara, foi assim até o último momento, até quando disse, Rodrigo Issou tirou, carregou o rolo. Eu não fiquei em paz, mas graças a Deus tudo deu certo. Então eu tive de tirar o chapéu. Esses dias eu estava numa roda de bate-papo com a operação, e eu te digo mesmo, é coisa de brilhar os olhos. O meu time, assim, eu falo para todo mundo, como eu falei no dia da inauguração do canteiro nosso, onde foi o marco inicial do nosso contrato, eu falo e não minto. Quem selecionou esse time foi Deus. Porque não tem condições de eu ter um time tão bom, pessoas comprometidas como a gente tem. A gente ouviu histórias, estava eu e o Diego sentado, conversando com os operadores. A gente tem um programa aqui, Café com a Liderança, onde eu vou para a área, eu e o Diego, a gente senta com uma mesinha como essa, coloca um cafezinho, um pão de queijo e chama os operadores. E lá a gente conversa, pergunta quais perspectivas futuras, como ele está, como está a família, o que ele pensa da XCMG, o que ele acha de fazer parte. Cara, são histórias tem horas que desce lágrimas nos olhos, de ver tanta vontade e tanto compromisso de pessoas que um dia você conversou com eles, porque na seleção estava presente praticamente em todas as entrevistas. Eu entrevistei todo o efetivo. E quando você vê a pessoa falar assim, Rodrigo, o senhor me deu oportunidade, o senhor conversou comigo, eu estava aqui, ele conta a história de vida dele, de onde ele veio, como ele chegou, e você vê assim aquela vontade de fazer. Isso é gratificante, isso não tem coisa melhor do que você ver que você deu a oportunidade, a pessoa abraçou e fez acontecer. E hoje é um excelente profissional, dá show na área que ele trabalha e está querendo crescer na empresa e se capacitando para isso. Falar em show, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Alfredo e o Alfredo. Quem que é o teu camisa 10 lá na operação, no guindaste? Quem que é o teu camisa 10 no planejamento de rigging? Não vale citar Diego, tá? A gente já falou o nome do Diego demais aqui. Um abraço, viu, Diego? Você que vai nos assistir, você está nos assistindo aqui. Exatamente. No coração, exatamente. Quem que é o teu camisa 10 da operação e o teu camisa 10 do planejamento? Fica assim até difícil eu dizer um. Posso dizer que eu tenho um time de camisa 10. Eu tenho muitos, eu tenho na empilhadeira, eu tenho no guindalto, eu tenho nos guindastes. Pode citar o nome da galera, fica à vontade. Pode ficar tranquilo. Cara, tem pessoas, a minha liderança é muito boa, foi selecionada a dedo, eu tenho um time de líderes maravilhoso. O Bordalo é um cara que faz toda a diferença, um cara que é muito conhecido na área de içamento, então ele já tem muitos anos de caminhada. E quando ele chegou, eu falei, cara, eu quero que você trabalhe comigo, esteja no time para fazer essa turma crescer. A gente tinha nomes maravilhosos, o Kildre, por questão de localidade, não pôde ficar com a gente, mas foi um cara que deixou saudade, é um cara que
o nome dele assim, na hora que fala, chega a me brilhar os olhos. Era um profissional fantástico, era um que abraçou. Mas hoje eu tenho o Tony, eu tenho o Michael, os caras da técnica, que são fantásticos. Tem os meninos novos que chegaram com a gente também, que não deixam a peteca cair, cara. São pessoas que entregam um resultado fantástico. O cliente, ele chegou a agradecer pelo tamanho da rapidez, da proatividade da turma da técnica. Assim, coisas que ele falava, cara, a gente era acostumado a esperar 24 horas, esperar 2 dias, 3 dias para um plano de rig, para uma visita. Hoje o time vai em campo, quando a gente pensa, deu meio-dia, já estamos com o plano de rig na mão. A gente solicitou, se for uma coisa imediata, coisa de 1 hora, vai, avalia, vê o cenário, faz o plano de rig em conjunto. E o time da técnica, eles interagem tanto que eles conversam com outro cara de folga. Ele tem o maior prazer de dizer, olha, isso daí é assim, esse peso tem que pegar em tal lugar, esse cabo tem em tal lugar. Então é uma interação muito bacana. E para mim falar assim de operador, eu tenho assim gigantes na operação hoje. Eu tenho o Alexandre, que é o Xandão, o cara da máquina de 500. Tem o Fred Jorge, que é meu instrutor técnico. É o cara que dá a instrução e opera o guindaste de 500. Eu tenho o pessoal Lucianinho, do guindaste 250. Eu tenho o irmão Pablo. Tem tanta gente que boa que você precisa ir no MUC. Eu tenho o pessoal Anderson, tem muita gente boa, tem muito cara bom trabalhando aí, mostrando que veio para fazer a diferença. O pessoal que veio realmente tem orgulho de vestir a camisa. Os sinaleiros nem se fala, os meninos dedicados, meninos que veio, muitos deles tinham experiência como sinaleiro de via, que chegaram, me deu uma oportunidade para me mostrar o potencial e hoje faz a diferença em campo. Tem o Kelvin, que é o sinaleiro da máquina de 500, você precisa de ver a entrega que o cara tem. Por isso que eu te falo, eu não tenho eu tenho um time. Eu tenho um time de camisa 10. Show de bola, show de bola. Isso é sempre muito bom e é muito importante, né, pessoal? Um time bem enganjado, isso é cliente satisfeito na certa, né? E, cara, Bordalo aí já tá virando vovô aí de içamento de carga. O cara tem 17 anos aí. Iniciou junto comigo lá em Orilândia em 2008, né, Rafael? Rafael tá aqui no bastidor, viu? Um abraço. Fred Jorge, a galera aí, então você tá bem assessorado, né? A galera aí na questão do içamento, movimentação de carga. E esse contato com o time de campo, ele é muito importante, né? Porque a gente vai saber quais são as dores da equipe de campo, o que eles precisam do dia a dia. E se tendo esse apoio da liderança, isso é muito importante. E hoje a XCMG aqui dentro do Complexo Serra Sul, ela atua 24 horas, em turnos, como que funciona esses turnos? Ela atua 24 horas. 90% do nosso efetivo é 24 horas. A gente trabalha desde o guindaste de 250 até os caminhões, as empilhadeiras, todos são 24 horas. E o guindaste de 500, ele tem atendimentos eventual praticamente todo mês, 24 horas também. E Rodrigo, antes da gente passar para o próximo bloco de perguntas aqui, gostaria de deixar um recado para o pessoal de casa que está nos assistindo, clicar e se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, e seguir lá no nosso Instagram, e deixar o like, comentar. É claro que a gente vai ter vários conteúdos, cortes. A gente vai fazer alguns vlogs aqui em Serra Sul, né, com os equipamentos XCMG. Vocês vão ver toda a tecnologia embarcada por trás dos equipamentos de grande porte. Então, se você quer continuar assistindo esse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta, para a gente continuar trazendo. E Rodrigo, show de bola, show de bola. E outra coisa, uma dúvida minha, né, uma curiosidade, é porque a XCMG hoje, o contrato aqui, ele atende toda a extensão, né, desde vindo ali da mina até aqui na usina, correto? Os transportadores e tudo mais, toda a manutenção. Qual que é o grande desafio de você trabalhar com essa extensão tão grande, com muitos equipamentos de grande porte, que é muito difícil você transportar um equipamento desse, você transportar até os METs do equipamento, né, que vai nas patolas, é uma dificuldade, tem uma certa dificuldade para fazer esse transporte. E hoje, qual que é a equipe de suporte? A XCMG aqui tem um suporte, prancha, MUC, para fazer esse transporte e dar o apoio para um
guindaste de 500, por exemplo, que ele atua lá na mina e vem, depois atua aqui na usina? A XCM, o site Serra Sul, ele tem a sua particularidade. A gente que estava acostumado com a região de Carajás, Serra Norte, a gente sabe que é tudo muito próximo. Tem a mina, tem a usina, tem o N4, o N5, é tudo ali próximo um do outro. Aqui não, aqui você tem uma distância de mais de 20 quilômetros, de uma mina para a usina. Então isso dificulta muito, por isso que a gente trabalha por partes. Nós temos o time que atende a usina e o time que atende a mina. Então todo esse time é concentrado, é tanto que os ônibus que vem trazer o efetivo se dividem aqui na usina e levam o time da mina, porque lá o pessoal fica concentrado e dedicado para lá. E tem uma liderança lá, tem uma liderança na usina, tem a parte técnica que trabalha, atende as duas localidades, e toda vez que a gente vai montar um equipamento, nós temos os recursos de apoio. Tem o caminhão, tem as pranchas, tem as empilhadeiras para as atividades que precisam da empilhadeira para embarcar e desembarcar. E pela complexidade, por se tratar de uma mina, no atendimento, maioria das vezes é dentro da mina, só em praças de escavadeira, praça de transportadora. Então a gente trabalha com uma atividade dinâmica. Tem os pátios de estocagem, onde a gente trabalha muito aqui na usina, nas torres de beneficiamento. Então tudo isso a gente tem que estar com a frente de serviço atendendo. E a gente tem toda uma estrutura, nós temos líderes em cada turma, inclusive meus líderes são diferenciados. Eu tenho o Ed, eu tenho o Marcos, eu tenho o Jonathan e tenho o Lucas Apeut. São os 4 supervisores que tomam conta, cada um de uma letra, e entrega esse serviço com excelência. E isso eles têm todo um suporte abaixo deles. Só de liderança em cada turma eu conto com 4 pessoas, que eu já trato o meu técnico RIG, meu técnico de segurança, meu técnico de programação como liderança das turmas. Então eles já estão na área acompanhando e direcionando o time. Por isso que é um time bem engajado, porque tem um acompanhamento da liderança, a liderança está perto, a liderança pode conversar, a liderança tem tempo para acompanhar a atividade, do início ao fim com o pessoal. Sempre é bom, né, ter uma liderança próxima da operação, isso é muito importante. E voltando para essa área, Rodrigo, conta para nós aí, cara, como que funciona o crescimento profissional aqui dentro da XCMG. Um exemplo, eu sou um sinaleiro, vou passar para sinaleiro RIG, vou passar para RIG, um caminhão muca, uma empilhadeira. Como que funciona o processo para classificações aqui, o crescimento profissional dentro da XCMG? Como qualquer empresa de içamento de carga. Nós tivemos um início que o pessoal, como entrou todo mundo junto em maio e junho do ano de 2024, precisava fazer um ano, por norma da empresa. Tinha que ter um ano de casa para poder participar de crescimentos dentro da empresa. E isso, a pessoa, muitos operadores que eram de outras empresas, que era nível 2, que é o operador pesado, o operador que opera a máquina de 220 até 300 toneladas, entrou na XCMG pela oportunidade de trabalhar na fabricante. Ele entrou como operador de 110. E esse cara já entrou conhecendo o nível acima, mas pela empresa que ele ia entrar, pela oportunidade que ele ia ter, ele quis ingressar nesse desafio. Então ele já tem toda a qualificação técnica. E quando a gente vai fazer o crescimento, a gente divulga no nosso site interno, coloca um link de inscrição, lá ele anexa toda a documentação provando que ele tem capacidade técnica para operar o equipamento acima, e assim ele participa de uma prova prática, teórica, e depois passa pela avaliação do SESMIT, do RH e da liderança. E assim ele consegue galgar a próxima fase dentro da empresa, o próximo nível. Mas para chegar nesse próximo nível, é claro que não é só experiência, né? A pessoa também tem que ter um certo nível de conhecimento. E para ter esse conhecimento hoje, quais são as ferramentas que vocês disponibilizam para esse sinaleiro, por exemplo, né, que queira subir e vir para um equipamento? Se tem oportunidade de treinamentos internos, se tem oportunidade de treinamentos externos, ou algum técnico que queira fazer uma faculdade, um nível superior. Como que é essa ajuda, esse apoio do time
para quem quer crescer, né? Porque não basta ter só, às vezes, ter só vontade não funciona, né? Tem que ter um apoio, tem que ter um apoio. O nosso pessoal, o nosso time funciona da seguinte maneira, o crescimento. Nós temos uma área técnica, que a gente tem um instrutor técnico, onde ele disponibiliza todo o material XCMG de manual. Que é o Fred, né? É o Fred, que disponibiliza todo o material que a pessoa precisa para estudar e conhecer do equipamento. E durante a jornada dele de trabalho, nos dias de folga, se ele quiser treinar, se ele quiser conhecer mais do equipamento, ele vai para uma operação assistida. O Fred Jorge tira o dia para treinar o colaborador no próximo nível. Ele é treinado, ele conhece, ele é ambientado, ele trabalha, ele pratica, não só na teoria, mas também na prática. Na nossa garagem, com toda a segurança, acompanhado pelo instrutor. Então a gente faz tudo com qualidade e segurança. Galera, vocês estão aqui de fora vendo o Rodrigo, né? Falar, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade. Vamos fazer esse bate-papo bacana, né? Se vocês não tiverem, deixa lá nos comentários, viu? Pessoal, você está nos assistindo, já deixa a perguntinha aqui nos comentários. O Rodrigo vai acessar o YouTube, vai lá responder, ou no nosso Instagram, @PodSapPodcast, ele vai lá responder também, viu? E Rodrigo, nós não fizemos no último episódio aqui com o pessoal da Vale, mas a gente sempre tem um quadro no nosso podcast que a gente chama içamento de sucesso ou carga pesada. O içamento de sucesso é uma situação da sua vida, ou até mesmo envolvida no içamento mesmo, uma carga que foi içar, que você falou que assim, não iria içar, mas no final deu tudo certo. Ou da sua vida mesmo, um momento que você sente orgulho, você olha para trás e sente orgulho. E a carga pesada é aquele momento não tão legal que você olha para trás e se recorda e fala: aqui não deu certo, mas eu aprendi com esse momento. E fica como um aprendizado. Escolhe aí por onde você quer começar e manda essa história para a galera que está nos assistindo. Só repete a carga pesada e içamento de sucesso. Içamento de sucesso. Quando eu trabalhava na outra empresa, teve muitos desafios. E teve coisas assim que eu fiquei assim, com aquele frio na barriga na hora de operar. De acompanhar, de chegar até o final e ver aquilo concretizado. Foi muito legal. 2 atividades embarcadas com máquina de esteira. Eu acho que é o maior desafio para quem trabalha no içamento de carga. Você ter uma máquina de 250 toneladas em cima de uma balsa, fazendo uma atividade, lá em Miritituba, no porto, trabalhando com descarregamento de balsa. Outra, lá na ponte do Moju, reconstruindo aquela pilastra que caiu. A gente estava com mais de 120 metros de lança. Então você imagina a complexidade da atividade, levando grapo cheio de concreto para concretar aquela coluna. Então assim, foi umas atividades rodando 24 horas, pela urgência de entrega da ponte. Então foi assim uma carga de sucesso. Depois de concluída a capacidade dos operadores de trabalhar, a competência técnica de cada um, foi muito bacana. Foi assim, uma coisa assim que realmente ficou para a história. Eu vi assim, muito bacana, gostei demais. E outras atividades que foram feitas assim, que você vê o quanto é importante quem está atrás do joystick, o quanto é importante o conhecimento técnico de quem opera esse equipamento. Que bons equipamentos todo mundo pode fazer. Não como a XCMG, mas é isso aí. Todos, mas aquela ferramenta que fica atrás do joystick, ali faz toda a diferença. Isso aí. Pensou em solução, pensou em XCMG também, né, Rodrigo? E a sua carga pesada, que é aquela carga que você, aquele momento da vida, pode ser do içamento ou não do içamento, algo mais pessoal que você queira falar, que você olha para trás e fala que não deu certo, é claro, mas que você recorda como um grande aprendizado. E, cara, assim, coisas que não deram certo, eu sou cristão, como vocês puderam ver, a gente orou aqui no momento do bolo, e eu tenho minha fé muito alicerçada no Senhor. Por muitas coisas, já passei muitas dificuldades na vida. Inclusive tem uma coisa que aconteceu que foi assim, um divisor de água na minha vida.
O falecimento eu tive minha esposa, ela faleceu em 2023. Caramba. E para mim mudar, assim, foi uma coisa que eu já tinha tido outros convites da XCMG para vir e eu não vim. Ela me orientava, não vá nenhum momento. E quando ela faleceu, surgiu essa nova proposta. Eu já estava casado novamente e a minha esposa, ela falou, não, vai ser o melhor para você, vá. E eu fiquei assim, eu falei, será que é o melhor? Muitos anos de empresa, tinha uma carreira consolidada, mas precisava de algo a mais. E aquilo foi um momento onde foi um divisor de água na minha vida. Eu não posso dizer assim, não, foi uma escolha, foi uma carga pesada. Não. É como eu te falo, você tem que tomar escolha, a vida são feitas de escolha. Eu quase 9 anos de empresa, eu pedi conta da empresa e assumi esse desafio, sem saber como seria. Mas tem momentos que você fraqueja as pernas, que você diz, cara, será que eu vou conseguir? Porque no início, para você, imagina só, você entrou sozinho, para você montar um time desse, para caminhar contigo, para apostar no teu sonho contigo, não é fácil. Não, com certeza. E tem horas que você se preocupa e fala, será que eu tomei a decisão correta? Mas a prova da decisão correta, quando é direcionada por Deus, a prova está aí. Sucesso nos atendimentos, sucesso com o time, cliente satisfeito. Cresci muito na minha carreira profissional. E um salto que, se eu passasse mais 10 anos na outra empresa, talvez eu não chegaria lá. Então, cara, como vocês falam, até a carga pesada foi recompensada. E quando falo da minha esposa, é o que eu falei para todo mundo. Foram 16 anos muito bem vividos. Foram 16 anos de muito amor, de muito carinho. E uma coisa que eu posso deitar no meu travesseiro e ter minha consciência tranquila. Eu fui o melhor esposo que eu poderia ser para ela. Então eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento de dizer, não, eu poderia ter feito isso para ela. Eu poderia ter feito aquilo para ela. Por isso que eu falo, você tem o hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Perdoe, ame, seja um pai presente. Dinheiro não é tudo na vida. O mais importante é estar presente, é fazer companhia, é ser realmente um parceiro. E nesses momentos eu fico em paz, porque eu vivi o melhor que eu poderia viver com uma pessoa, eu vivi com aquela mulher. E hoje eu tenho a minha vida, a minha família restaurada. Deus fez assim maravilhoso, Ele colocou uma mulher maravilhosa na minha vida, que assumiu meus filhos como mãe. O Ricardo teve o prazer de conhecer. Então, assim, uma pessoa maravilhosa. Então, Deus até isso, Ele supriu, Ele teve o cuidado. Eu estou levando essa que está preparada, eu estou levando essa minha filha amada, mas eu não vou te deixar desamparado. Estou colocando outra para que você continue essa caminhada, abençoando vidas e sendo o pai que você é e o marido que você sempre foi. Show de bola. Eu ia até falei pro Thiago, depois pede para ele mandar um recado aí pro pessoal, mas com essa história, com essa coisa aqui, a gente vai se despedindo. Mas antes eu queria convidar Diego, Rafael, por favor, venham aqui, pelo menos para aparecer, para mandar um agradecimento também, né? Queria que vocês fizessem o encerramento. Pode chegar, pode vir. Aquela câmera ali, tá? A da esquerda. Façam aí, Diego, manda um alô, um abraço para tua turma de operação, ou manda um recado para tua família, enfim, cachorro, vizinho, quem você quiser, viu? Fica à vontade. Pessoal, Diego é coordenador aqui de operações aqui do contrato, e o Rafael Bordalo, que é técnico de RI, o planejador é o camisa 10 do homem aqui, né? Que ele citou agora há pouco para vocês. Pode ficar à vontade, Diego. Boa noite, time. É uma honra ter vocês aqui, tá? Muito obrigado, pode estar, né? Esteve aqui conosco, acompanhou do início ao fim, né? Ainda não terminou, a nossa jornada está iniciando hoje, amanhã tem mais. E gostaria de agradecer imensamente, estamos contentes e felizes, tá?
assim, pelas cadeiras, pelas pessoas que sentaram aqui nessas cadeiras, né? O que trouxeram de conhecimento, o que trouxeram de aprendizado, né? De vida, inclusive, pessoal, né? Muito obrigado, né? Eu estou feliz, né? A gente aproveitou o momento aqui, como foi falado anteriormente, né? Do 6º encontro de técnico de içamento de carga, né? Para poder parabenizar e reconhecer o time da XCMG, né? Com o serviço de excelência que está sendo feito aqui em Serra Sul. Então, muito obrigado e um abraço. Show de bola. Fala seu recado aí, camisa 10. Boa noite, time. Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui dando esse recado para vocês. Continue com a XCMG. Nós somos uma equipe forte, uma equipe unida e cada vez vamos alcançar maiores objetivos. Show de bola. Galera, com esse recado aí dessa turma aí, a gente se despede aqui. O Podissá se despede. Com muito agradecimento aqui à XCMG por ter convidado a gente para participar desse papo aqui, que está sendo muito legal. Ainda tem mais um dia de evento, né? Amanhã continua. E galera, não se esqueça, tá? De clicar aqui no link, se inscrever, clica no sininho para não perder nenhum episódio, que esse aqui está sendo muito legal. Valeu, turma. Um forte abraço. Até mais.